Minha intenção hoje é falar sobre graça e desgraça, né? Essa palavra aí, falada aí, às vezes a gente ouve muito falar desgraça, né? Muitos atribuem até essa situação, o que acontece de revés na nossa vida, de contrário à nossa vida, a desgraças, né? A punições, a castigos, né? E para isso, o que vem a ser graça, né? Se a gente levar para um lado da teologia, né? É um dom que Deus concede aos homens que e torna os homens capazes de alcançar assim a salvação. Isso vem a ser graça, né? É algo, é uma dádiva, né? Algo que veio ao seu favor, em sua mercê, né? Para ser mais assim exato. Então, consideramos a graça como uma dádiva, consideramos a graça como algo concedido por uma força maior para que a gente alcance um caminho, um caminho, né? Vai ser um caminho de libertação, um caminho de novas vivências, isso a gente considera como graça. E quando a gente fala desgraça, né? É muito falado por aí, quando a gente se sente punido, né? Se sente atingido pelo mundo, é tudo contrário a isso, né? É tudo contrário, sempre tá no caminho da punição, da autopunição, da autoflagelação, né? Então, costumeiramente costumamos nos flagelar, né? Isso faz parte aí, né? Internamente nossa, a gente gosta de se autopunir, mesmo a gente falando que não, a gente acaba realizando situações dentro de nós de autopunições. E isso não é bom. E para isso eu vou citar para vocês aqui uma passagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, só para vocês acompanharem, para a gente ver alguma comparação, que foi passada, essa mensagem foi passada em Paris, 1861, pelo espírito Delphine de Girardin, né? Então vamos lá, tá falando assim, ó. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, pois, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas que se acompanham de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho, ou seja, resumindo, em tudo aquilo que a gente acha que é negativo contra nós, contra a nossa vida. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se a nós como desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça, mas aqueles que nada veem além do presente, mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Olha só que fantástico isso. A verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Vou parar por aqui, porque ele é mais extenso, eu posso continuar depois. Mas só aqui já a gente escreve um livro, se bobear, né? Olha só, então tá falando aqui que as maiores desgraças estão nas consequências da coisa. Então, quando a situação acontece na nossa vida, olha só que interessante isso, quando alguma situação que a gente acha que é ruim para nós acontece na nossa vida, nós temos um tempo para digerir aquilo e tomar uma providência, tomar uma decisão, uma atitude, uma ação. Essa ação ela pode ser uma desgraça, porque ela pode se tornar pior do que ela está se aparentando, ou você pode pegar isso que você chama de desgraça e utilizar isso a seu favor em forma de aprendizado, até para aprendizados futuros e para crescimento interior. Mas o que talvez a gente criado para ser ou doutrinado para ser é a gente afastar as desgraças e nem se dar o trabalho de interpretá-las.
de conhecê-las, porque elas continuam a se apresentando na nossa vida. Por quê? Né? Vamos procurar olhar por um viés positivo e não só um negativo, de querer afastar, porque uma hora vai aparecer. É que nem aquelas pessoas que gostam de fugir dos problemas. Não, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero me afastar disso aqui, eu quero... Uma hora vai ter que lidar com os problemas. Uma hora você vai ter que enfrentar as situações, uma hora você vai ter que dar de cara com a mesma situação, talvez com outra pessoa, ou com outro fato. Então, por que acontece aí isso? Porque a vida, ela te apresenta, entre aspas, as desgraças, para que você possa lidar com elas da melhor forma possível. Então, essa última parte aqui que fala, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. E é justamente os momentos da nossa queda estão nas consequências do fato que é consumado, da situação que a gente realiza, aí em seguida está as quedas, né? As escolhas mal feitas, né? Aí sim caímos no que a gente julga ser desgraça, né? E pode se tornar também uma desgraça que, como definimos no início, a graça é um, é algo concedido por algo divino para que você alcance os reinos dos céus, por exemplo, a liberdade que você precisa. Então, se eu gosto de ir pelo caminho contrário, isso é uma escolha minha. Tem pessoas que gostam de ir só pelo caminho contrário. Por mais, por várias vezes que já tomou o caminho, já aprendeu, mas continuam tomando. Ou são insistentes. Porque no mundo existem os teimosos, né? Existem os insistentes, os persistentes, né? Mas aí é uma escolha de cada um. Mas se a gente puder analisar essa diferença tão grande que se apresenta entre graça e desgraça, e a gente puder, dentro da desgraça, avaliar também as consequências dessa, entre aspas, desgraça que se apresenta, a gente vai poder aprender muita coisa do que se apresenta na nossa vida. Porque o mundo não é só de flores, né? O mundo é um mundo de expiação, de expurgo, né? De provação, de sustentação, de superação. Então, para você fazer tudo isso, é necessário suar a camisa, é necessário suar mesmo, trabalhar, né? Nada cai do céu, sabemos muito bem disso. Então, é necessário entender o que acontece à nossa volta. Então, continuando aqui, fala assim, ó: dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Olha só outra coisa muito interessante que agora conclui o que a gente está falando. Fala-se aqui, se uma tempestade, muitas vezes que julgamos ser uma desgraça, uma coisa que é funesta para aquele momento, está destruindo as coisas, em contrapartida, ela está purificando a atmosfera, ela está retirando miasmas, ela está renovando o ambiente, modificando a natureza. E aí, será que tudo que realmente acontece na nossa vida é negativo? Da forma como a gente julga? Então a live, esse Gotas do Evangelho de hoje, ele nos convida a essa reflexão, de você avaliar que aquilo que você hoje chama de desgraça, ou de negativo, ou de ruindade na sua vida, será que realmente é uma ruindade? Será que realmente é uma desgraça? Será que não é uma maneira, uma forma que a espiritualidade se apresenta a você para que você aprenda e tome um viés positivo? Será que eu vou sempre achar que eu sou a vítima do mundo? Ou vou ter sempre a culpa introjetada no meu interior? Então é essa reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Reflitam. Reflitam nessa palavra, graça e desgraça. Graça
né? Estamos na plenitude, estamos dentro de um caminho, a desgraça, tudo aquilo que vem contra, mas as piores consequências estão depois da causa, que são as nossas escolhas. Refinem as suas escolhas, pensem nas suas escolhas. Nós somos os seres humanos são altamente influenciáveis. Nós nos influenciamos muito fácil. Então, precisamos realmente ter portos seguros, né? Saber onde jogar a nossa âncora, né? Saber aonde a gente depositar a nossa âncora. O que a gente vê hoje em dia é as pessoas não sabendo onde jogar a sua âncora, né? A Cássia até bota aqui, né? Encontrar a graça em meio à desgraça é um exercício difícil, mas é isso. Mas é difícil mesmo. Como o mestre falou, com certeza em todas as pelejas por onde ele passou, em quanto ele deve ter sido, né, difamado, né, quanto ele deve ter sido humilhado, quantos palavrões ele deve ter ouvido, quantas palavras vexatórias ele deve ter ouvido. Olha o martírio que foi feito nele, olha a pregação na cruz, olha tudo isso que foi realizado. Será que em meio a todas que isso que a gente chama de desgraça, ele, o mestre divino, não arrumou meios para achar graça? Então, é esses exemplos divinos que se apresentaram na nossa vida e que deixaram o seu legado, é que a gente tem que se espelhar. Espelhar em buscar a graça na desgraça. Então, espero que a mensagem tenha passado. E voltando rapidamente ao assunto da âncora, saiba realmente onde jogar a sua âncora. Não deixe o seu barco, que é a vida, ao léu, como um barco esperando, entendeu? Um vento passar para te levar para algum lugar, entendeu? Saiba escolher um local, uma ilha, um local que você deposite a sua âncora. E aí a ilha seria o local para depositar a âncora, seria um local de fé, algo que você confia na sua vida, algo que você goste de fazer, para que naquele instante você encontre o meio de trocar a desgraça pela graça. Dentro da arte, você, por exemplo, pode encontrar muita coisa que você pode transmutar dentro de você, situações que estejam te ferindo, te perturbando. Ver um filme saudável também pode te tirar daquela situação, meditar, relaxar, respirar, ouvir um áudio, um podcast, ouvir aqui o Gotas do Evangelho. Gente, então, gratidão por mais esse dia maravilhoso e vamos para a nossa prece do dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aí onde vocês estão, elevem seus pensamentos ao aquela força, aquela energia que você acredita, que você confia, e vamos juntos. Ó Deus, não consigo encontrar-te apenas nos templos. Eu te encontro quando abro os olhos. Quando falo, ouço e ando, enxergo-te bem claro. No perfume da rosa, no som do trovão, na leveza do ar puro, na suavidade do vento, na pureza da água, na perenidade do riacho, na placidez do lago, na impetuosidade das ondas do mar, no instinto do cão fiel, na paciência do burro, na nuvem que passa, na chuva, na força da eletricidade, nas ondas do rádio e da televisão. Vejo-te na semente que rompe a si mesma, no meu corpo, no fígado, que alimenta as gorduras, no coração que pulsa, no cérebro que pensa, na respiração que traz a vida. Vejo-te no olhar das pessoas, no timbre de suas vozes, na atenção que me dão, nos olhinhos das crianças, no andar do velho, na alvorada do crepúsculo, na hora silenciosa, na inspiração
e nos ideais superiores. Te presinto na consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Que possamos enxergar Deus, o grande Criador, à nossa volta. Em qualquer ação Ele está presente, como falado aqui. No movimento das folhas, no latido de um cachorro, no olhar de uma pessoa para você, no contato de uma pessoa para você, numa palavra, num gesto. Deus está presente. Se tomarmos essa consciência, passaremos com certeza a respeitar o próximo, porque o próximo carrega também Deus dentro dele, é teu irmão. Então, se a gente tiver esse olhar fraterno, a gente consegue evitar muitas desgraças. Gratidão por mais esse dia maravilhoso. Que Jesus abençoe a vida de vocês, dando luz para a sua vida, para a sua consciência, para que não caias tão fácil e para que observe a graça nas desgraças. Muita paz para a família de vocês e proteção.